Por que tanta gente confunde autocuidado com autocontrole? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia, sou especializada em comportamento alimentar, pesquisadora e com olhar aprofundado para a escuta clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão, com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa proposta é conversar sobre a nutrição de uma forma mais leve, mais descontraída, como se fosse um bate-papo mesmo. Então, Ká, vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença e essa linha tênue que a gente vê entre autocobrança e cuidado? Como que a gente confunde isso? E até na parte clínica também, como que você tem visto isso? Muito bom. Eu sinto que é uma linha tênue mesmo, como você mesma pontuou. Porque a gente está um pouco acostumado a olhar foco, disciplina, até organização e produtividade, por que não? Como algo que eu preciso estar atento todos os dias, me percebendo, mas eu acho que a linha tênue entra aí, porque isso de se perceber pode ser que vire mais um autocontrole. Uhum. Então, por exemplo, na clínica, a gente sempre ouve os pacientes ouvirem: eu tento me controlar, mas eu não consigo. Eu tava indo tão bem, tava conseguindo, controlando, comendo tudo certinho, e daí desandou. Perdi o controle. Uhum. Então eu sinto que essa palavra do controle, ela acaba sendo um pouco esse ruído, sabe? Entre esse autocuidado e o autocontrole. Uhum, perfeito. Ruído no sentido de... Eu não sei até que ponto as pessoas percebem esse autocuidado como, puxa, então agora eu tenho que prestar atenção nisso? E aí vira mais uma tarefinha? E eu tenho a percepção também de que, normalmente, quem busca por um nutricionista tem algum objetivo. E aí vem com aquela percepção de, então o Nutri vai me passar o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer, e eu tenho que me controlar para comer isso e aquilo, para não comer isso e aquilo. Então, já vem como talvez um senso comum, né, que a alimentação saudável, ela é de fato um controle alimentar, né? Então eu acho que entra naquilo do senso comum mesmo e até da mentalidade de dieta, né? Sim. Eu acho que pro paciente isso pode sim ser um sinal de cuidado. Só que a linha é muito tênue, porque se eu preciso estar o tempo todo atenta no que está acontecendo comigo, no meu corpo, ao meu redor, é muito difícil ele não enxergar isso como também um ato de vigilância. Sim. Então a consciência abre esse espaço para vigilância. E aí as coisas se perdem um pouco, né? Acho que a gente traz muito essa perspectiva em todos os assuntos que a gente traz aqui no podcast, que é a questão do meio do caminho, né? Então, obviamente, que é o que você comentou também, se a gente quer viver uma vida livre, leve e solta, assim, de forma geral, muito provavelmente as pessoas vão buscar por alimentos que são menos saudáveis ou menos equilibrados, né? Então, de certa forma, tem que haver uma certa vigilância, que é o que você comentou, né? Mas ela em excesso acaba virando cobrança, daí já sai totalmente do cuidado. Né? Eu acho que até essa percepção de vigilância mesmo, porque para eu ter acesso ao que está se passando por mim, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelo meu entorno, eu preciso ver. E isso requer um nível de consciência, de eu sair do piloto automático, que até foi tema ali, né, do que a gente já comentou anteriormente aqui no podcast, e ir para esse grau de eu quero ver, eu quero acessar o que está acontecendo no meu entorno para perceber, perceber padrões, perceber sinais, perceber nuances. Porém, se é a única régua do que tenho, sabe o tenho o quê? Se a gente passa do posso ver para tenho que ver, aí eu acho que vai entrando um pouquinho mais nessa linha da autocobrança, da vigilância. E aí entra um certo policiamento, né? Sim. E quando a gente fala da alimentação, mesma coisa, um policiamento do que eu tô comendo. Será que eu tô comendo certo? Será que eu tô comendo dentro do plano? Será que eu tô comendo o que a nutricionista me passou? E a gente precisa lembrar que um dos trabalhos do
do profissional nutricionista também é desenvolver a autonomia do paciente. Então, quando a gente faz um plano alimentar para o nosso paciente, a gente também não espera que ele siga à risca 100% do tempo, porque a vida está acontecendo. Então, tem coisas ali que estão fora desse planejamento do que aconteceria ali durante uma semana típica, uma semana habitual. Isso também faz parte da vida dele. A gente entende isso, mas às vezes o paciente se vê nesse lugar de aconteceu um imprevisto, o que eu vou fazer? O que eu vou comer? O que eu faço? Não tem esse apoio do que eu faço agora e fica perdido. E aí, por exemplo, se ele banca ir para essa situação imprevista e comer fora do plano alimentar, como que ele vai lidar com essa sensação, né, de sair do plano? Então, será que ele vai se sentir bem ou será que ele vai sentir que errou, fez tudo errado, não seguiu o plano, fracassou? Perdeu o controle. Perdeu o controle. E é um convite também para ele se perceber, né? Até porque pensando numa rotina em que a pessoa tá lá no trabalho, aí vai ter que almoçar durante o expediente de trabalho, vai ali num buffet. Como que ela vai se sentir, que é o que você trouxe agora, né? Se ela fica perdida dentre tantas opções ali no buffet. Então, também tem que ter um pouco de autonomia mesmo para saber escolher ali dentre as opções, né? Claro que a gente sabe que existem, por exemplo, tipos de fontes de proteína que são mais magras do que outras, né? Mas aí se a pessoa fica tão neurótica mesmo com essa parte da autocobrança, ela vai ficar perdida, ela vai falar, não, mas qual dessas proteínas aqui, qual dessas carnes que é a mais magra possível que eu posso comer? Ai, putz, não tem peito de frango, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, né? Até trazendo esses exemplos mais práticos, até para quem tá nos ouvindo também, né? Então, a gente tem que, de fato, trabalhar essa autonomia, porque é importante, né? E creio que sem autonomia, ele não consiga bancar a escolha. Não tem problema nenhum se ele for no restaurante, improvisar a alimentação dele, saber que não está conforme o plano, mas ele sustentar isso. Perfeito. Porque se ele não sustenta, vem esses pensamentos de isso aqui tá errado, não deveria estar comendo isso. Aí vira o controle. Aí vira o auto-julgamento por essa autovigilância. Sai da consciência e entra na vigilância de puxa, só tem batata. O único legume do buffet é batata frita. E aí eu vou comer batata frita, porque parece muito bom, parece muito gostoso, mas não devia. Mas não estava no plano. Tomar consciência e ter julgamento do que eu estou comendo, ou tomar consciência e ter a percepção de que é o que tinha disponível ali. Eu vou bancar essa escolha, independente se é a melhor do mundo ou não, se estava no meu plano prescrito ou não, se a Nutri vai me matar ou não. Eu acho que é bem isso. O importante é como que a pessoa se sente após a decisão, né? Então, até ontem mesmo eu tava conversando com o meu marido sobre... A gente tava comendo uma colherzinha de doce de leite, depois do almoço, que é um doce de leite maravilhoso. Aí eu falei assim pra ele, nossa, realmente, né, tem que ter um autocontrole muito bom pra não comer esse negócio inteiro. E de fato, né, de novo, é o meio termo, é o meio do caminho. Porque se a pessoa tem um certo objetivo, também como que fica, né, essa questão de... então, quer saber, eu vou comer inteiro mesmo e vou bancar essa decisão, né? Então é isso também, dependendo do objetivo da pessoa, ela tem que entender que talvez o controle também venha como cuidado, mas é justamente só a sensação que não pode ser uma coisa negativa, né? Perfeito, até porque se você comesse o pote inteiro, talvez você não se sentiria cuidando da sua alimentação, Exatamente. cuidando de você. Então não é um pretexto para exagerar e comer tudo que eu quiser também, entende? Perfeito. Mas nesse sentido, é perceber que nesse caso você está desfrutando de um momento com o seu marido e pelo visto é um produto que vocês escolheram juntos e teve uma escolha ali prévia, vocês não escolheram qualquer doce, Sim. Aquele doce de leite. E até o momento, assim, né, foi intencional, tipo, não foi aquela coisa de, tá aqui, vou comer e não tô nem prestando atenção. Isso. A gente, de fato, é o que você falou, escolheu o doce de leite, foi lá, aquele momentinho após o almoço, em que a gente tá juntos, então tem uma intenção por trás, tem um contexto e isso é muito importante, até porque quando a gente brinca, né, e fala, tem que ter um autocontrole muito bom, mas é isso, assim, a gente se sente cuidado quando entende que não vai me fazer bem também comer o pote inteiro, né? Então é tentar olhar por essa perspectiva também, que
a gente fala de autocuidado, né? Autocuidado, dependendo de como a gente interpreta, pode ser muitas coisas. Então, tem gente que vai interpretar autocuidado como pegar uma panela de brigadeiro e ficar lá assim, essa é a minha comida conforto, eu vou comer inteira, eu vou me permitir comer inteira. Mas, ao mesmo tempo, será que autocuidado não seria o contrário? Porque, ao comer uma panela inteira de brigadeiro, será que a gente tá cuidando de si mesmo? Uhum. E é independente, eu fico imaginando, independente da pessoa ter intolerância à lactose ou não, Nossa. é muito. É muito. E é muito legal você falar isso, porque talvez a gente esteja falando ali de permissão versus permissividade. Quando a gente fala de autocontrole, vigilância, eu consigo muito encaixar os princípios do comer intuitivo. Sim. Que um dos princípios é desafiar o policial alimentar. Que é justamente desafiar essa vozinha que tá na tua cabeça, dizendo, você não podia estar comendo isso aqui é errado. Só que eu sinto que ele tá muito mais nesse controle mesmo. Sim. E quando a gente fala de permissão e permissividade, talvez a gente esteja falando um pouco mais no contexto da consciência. Porque eu sei que eu posso comer a panela de brigadeiro, mas será que me convém? Será que eu preciso? Será que uma colher bem generosa não seria o suficiente? Então eu abro margem para me perguntar mais sobre isso. E se eu tô lá tentando só me vigiar, eu tô mais no controle, no que eu sei, meio dicotômico, né? O que eu sei que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Então até o verbo que a gente utiliza, né? Tenho o que, posso, não posso. Mais do que essas perguntas abertas do tudo bem, eu posso, mas né, já não tenha dúvida. Sim. Poder, eu posso, mas será que eu preciso? Será que me convém? Então, creio que quando a gente faz essas perguntas mais abertas, a gente abre esse convite para tomada de consciência e também para perceber se eu tenho, se eu me dou permissão e me sinto bem assim, comendo e bancando essa escolha, ainda que ela não esteja no meu plano alimentar. Perfeito. E até me veio uma comparação legal, assim, quando a gente pensa em filhos, né? Até observando pessoas próximas que têm filhos. Quando a gente pensa hoje na alimentação de um bebê, de uma criança, né? Tem muitos pais que se preocupam bastante em dar um alimento mais natural possível. Até no próprio mercado a gente vê mais opções nesse sentido, né? Papinhas que já não são mais mega industrializadas, tem só a fruta. E aí, por que alguns pais se preocupam tanto com esse cuidado para a criança, né, para o filho, mas com elas mesmas não existe tanto cuidado? Nesse sentido, às vezes, de saber que o adulto pode, então, o adulto pode comer açúcar, o adulto pode tomar qualquer decisão que quiser, a criança não. Então eu vou dar para o meu filho ali o melhor alimento e vou cuidar. Mas por que com ele mesmo não acontece dessa forma, né? O autocuidado muitas vezes é visto como algo banal, ou então algo nesse sentido extremo de tipo, vou me acabar na panela inteira de brigadeiro porque eu mereço depois de um dia estressante, né? Então, às vezes, trazer essa perspectiva de que comer uma fruta talvez seja um ato de autocuidado também, né? Que às vezes a gente faz com os nossos filhos, mas com a gente mesmo não tem, né? Eu achei incrível, porque talvez com os nossos filhos, para quem tem filhos vai ser um pouco mais fácil, né, fazer essa identificação, mas eu tô delimitando que, por exemplo, o meu filho não pode comer uma panela de brigadeiro, porque isso vai fazer mal para ele. Então, pela via do cuidado. Eu coloco um limite porque eu sei que se ele ultrapassar esse limite, vai ser muito ruim para ele. Então, aí é pela via do cuidado. É diferente de eu chegar para uma adolescente, isso acontece na clínica, tá? Às vezes, uma adolescente que é proibida de comer a sobremesa, porque senão ela vai engordar. Então, os pais mesmos falam, não vai comer sobremesa, porque senão pode engordar. Aí é na via da regra. Então, talvez para a gente assimilar essa linha tênue, também possa ser se é uma regra ou não. Perfeito. O meu filho, o bebezinho que está ali na introdução alimentar, ele poderia, por exemplo, provar um brigadeiro, mas não seria bom para ele. Então, pensando no cuidado dele, eu vou delimitar. Eu vou dizer que ele não deve comer aquilo, não como uma regra rígida a ser seguida, mas porque eu sei que não vai fazer bem para ele. Perfeito. E aí é a via do cuidado. Eu tenho até um exemplo bem legal, até pensando, acho que é até mais fácil, né, quando a gente fala de um terceiro, né, ali. Então, até pensando no filho, né, teve uma situação que eu presenciei,
que era no sentido de assim, os adultos estavam tomando um sorvetinho e aí tinha a criança ali do ladinho, sei lá, comendo uma fruta. E aí a criança já tinha um pouquinho de consciência de saber que os adultos estavam comendo uma coisa que não era a mesma coisa que ele. Aí a gente até trocou uma ideia assim, será que a gente oferece esse sorvete para a criança? Ou será que espera ela pedir? Né? Então, é assim, essa questão do autocuidado e do controle, do auto não, né? Mas do cuidado com a criança e do controle. Então, se a criança pedir, você fala, não, você não pode comer. Só que o adulto está comendo. Ao meu ver, isso me parece uma regra um pouco rígida, que daí já vai pro controle. Uhum. Agora, se a gente não dá, porque a criança às vezes não tá nem aí. Ela não pediu, ela nem quer. Tem pais que eu vejo que às vezes até forçam, sabe? Tipo, experimenta, você vai gostar. Claro que vai gostar, é sorvete, né? Experimenta. Quem não vai? E aí eu vejo como esse ato de não oferecer, talvez seja um pouco de cuidado também. Uhum. Então, até eu vejo, assim, uma diferença, sabe? Até trazendo esse exemplo mais prático, assim. E nesse caso, os pais que são a figura de autonomia dessa criança, que é quem vão disponibilizar esse alimento ou não, eles vão para a via do cuidado porque eles sustentam. Meu filho não vai comer uma panela de brigadeiro, porque isso não vai fazer bem para ele, porque isso tem um sentido de cuidado, e não porque não pode, né? Porque eu não quero que ele coma. Então... Não por ser uma regra, né? Isso. Tipo, nessa casa não se come uma panela inteira de brigadeiro. Exato. Então, talvez seja um bom sinal até para os nossos ouvintes e quem está assistindo a gente também perceber na própria realidade, né? Então, puxa, se é uma coisa que eu tô me colocando, uma regra rígida que precisa ser seguida, quase uma lei, aí a gente vai lá pro policial alimentar. Puxa, é uma lei. Se eu sigo, eu estou dentro da lei. Se eu não sigo, eu preciso ser punida. Então, acho que é daí até que vem essa perspectiva do comer intuitivo de desafio policial alimentar, né? São regras, são leis. E eu vou ser punida se eu não for seguida. Mas, se a gente vai para a via do cuidado, são perguntas abertas. Eu percebo que, se eu quiser, eu posso comer. É uma escolha, né, no fim das contas. É uma escolha. Mas será que isso seria adequado para mim? Nessa quantidade? Nesse contexto? Nessa situação? Esse alimento? Então, eu abro espaço para essas dúvidas justamente para me nortear de conseguir bancar melhor essa escolha. Porque se eu respondo que sim, 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 a chance de eu comer esse alimento e ficar bem com isso é muito maior. E aí eu tô pensando nesse cuidado. E no fim é isso que importa, né? Como que a gente se sente depois de, já que a gente tá falando do contexto alimentar, né? Depois de comer aquele alimento. Porque eu vejo que o prejudicial da autocobrança é justamente quando se transforma em culpa, em, não devia ter feito, perdi o controle, né? Quando a gente tem essa autonomia e nesse sentido de bancar a decisão, é muito mais tranquilo. Então, Exato. por mais que, sei lá, comi a panela inteira de brigadeiro, mas foi consciente, foi intencional, enfim, tá tudo bem se foi uma vez ali, esporádica também. O importante é como você se sente depois. Muito provavelmente, você não vai se sentir muito bem, porque, né, na questão física até, né? Mas a questão emocional, talvez esteja tudo bem também. Então é mais como que a pessoa vai se sentir ao escolher aquilo do que, de fato, o acontecimento em si. Sim. E aí eu sinto que abre a possibilidade de eu escanear esse meu entorno para tomar essa decisão. E se de fato eu escolho comer uma panela de brigadeiro, a chance de eu sentir culpa depois reduz. Porque, puxa, eu já fiz tantas perguntas em aberto e fui respondendo se aquilo fazia sentido ou não, que realmente no final, quando eu de fato vou para essa panela de brigadeiro, faz muito sentido. Então, por mais que eu passe mal pelo exagero ali, talvez de uma quantidade, físico, isso, pelo menos não vai me trazer culpa. E até nesse desconforto físico, talvez eu sustente melhor, de, puxa, é verdade, eu sabia que isso podia acontecer. Eu comi sabendo disso, de fato aconteceu, estou tranquila quanto a isso. Ainda assim, valeu muito a pena comer essa panela de brigadeiro na minha TPM, numa situação ali extrema, né, que eu sinto que eu precisava, e fiz todas as perguntas, rastreamento necessários para bancar essa minha decisão. E isso muda tudo.
Porque mesmo sendo, nesse exemplo que a gente trouxe no episódio, né, a famigerada panela de brigadeiro, de alguma forma, rastrear, fazer todas essas perguntas, também é um sinal de cuidado. E aí eu saio da perspectiva do controle e vou para a perspectiva do cuidado. E isso muda tudo, né? Perfeito. Vai muito também no sentido do que a gente falou no episódio anterior do piloto automático. Né? Ter esse espaço mental para decidir se de fato aquela escolha faz sentido para você ou não. Maravilhoso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Então eu vou começar te perguntando, Ká. Você sente que em algum aspecto da sua vida, hoje, existe um pouquinho de autocontrole que talvez pudesse virar um autocuidado? Olha, esse exemplo do doce de leite que eu comentei, acho que é um bom exemplo. Mas até acho legal comentar sobre algo que aconteceu comigo há alguns anos. Enfim, acho que ano passado. Que foi quando eu estava no auge, tipo, da minha construção muscular. E tinha muita perspectiva de que eu precisava consumir proteína em todas as refeições. E acho que, enfim, com as redes sociais, isso tá também, essa visão, né? Tá piorando um pouco, a questão do mercado também, com os produtos que tudo é proteína, proteína pra lá, proteína pra cá, né? Então, o que tava acontecendo comigo? Todas as refeições eu tinha que ter uma fonte de proteína. E não que isso seja ruim, né? Isso é ótimo. Até, né? Enfim. Porém, tava se tornando ruim no meu caso, porque tava se tornando uma cobrança. Então, por exemplo, tinha lá um bolinho de milho, como tem lá em casa agora. Um bolinho de milho pra eu comer de tarde. Eu ficava, nossa, mas o bolinho de milho, ele não tem nada de proteína aqui. O que eu vou fazer? Valor nutricional nenhum. Entendi. Não tem, né, não tem nada, é caloria vazia. Aí eu ficava, tá, como que eu vou compensar a falta da proteína nessa refeição? Aí eu ficava assim, vou colocar um whey aqui no meio, por exemplo. Até acho que a gente comentou sobre isso no nosso episódio sobre panetone. Mas o que estava acontecendo? Aí eu, sei lá, fazia... Não, exemplo hipotético, mas fazia lá uma caldinha de whey pra jogar em cima do meu bolo de milho. Só que assim, convenhamos, não é a mesma coisa, né? Um bolinho de milho ali, com açúcar e gordura vegetal, bem gostosinho e um ali, cafezinho. Um cafezinho. Que delícia. Agora, botei uma caldinha de whey, já não é a mesma coisa. Então, tava vindo nesse sentido de, tipo, não, eu preciso transformar essa refeição que não tem nenhum valor nutricional em alguma coisa nutritiva. Então, claro que a gente pode encontrar equilíbrio nessa situação e até, dependendo do contexto, até faça sentido, mas pra mim, naquele momento, tava se tornando uma cobrança. Então, acho que é um pouco disso. E aí, com o tempo, se transformou em cuidado, porque era aquilo. Não, eu fiz aquele bolinho de milho com carinho e, enfim, quis comer só ele com um cafezinho de tarde, tá tudo bem, sustenta essa minha decisão. Então, acho que foi algo que aconteceu comigo nesses últimos meses. Assim. Ótimo. Me lembra muito contexto até de fim de semana, almoço na casa de vó. Às vezes não é pra combinar o prato, né? E tudo bem, vai comer lá, sei lá, uma massa ou a sobremesa da sua avó e vai ficar tranquilo com isso, né? Ou não, mas dá pra ter esse cuidado, né? Esse momentinho de pensar ainda assim que tá tudo bem, nem todas as refeições têm ali uma combinação. Serem totalmente equilibradas, né? Exato. E você, tem algo que você possa compartilhar com a gente? Sabe que enquanto você falava, eu lembrei que, não sei se todo mundo sabe, provavelmente não, mas eu tenho síndrome do ovário policístico. E na época que eu fui diagnosticada com a SOP, né, eu ouvi de uma nutricionista que eu não podia comer carboidratos. E tava bem naquela época, assim, na moda, né, da dieta low carb e tudo mais. Então ela me passou uma dieta low carb na época. E eu entendo, era muito o que estava em voga, assim, na época mesmo. Só que era aquela dieta low carb, que na verdade é a no carb. Eu ia perguntar. Então, era bem restritivo. E talvez, para os meus hábitos alimentares da época, não fosse sustentável. Então, eu lembro que sempre que tinha carboidrato na refeição, eu ficava me sentindo muito culpada se eu acabava saindo do plano alimentar e comendo. Então, na época, me faltava um pouquinho de senso crítico também. Eu era bem novinha, tava ali na minha adolescência, só seguindo o script bem certinho, sem questionar se aquilo fazia sentido ou não. Mas eu lembro que teve uma certa vez que era bem isso, fui comer
sobremesa da avó, assim, e pensei se aquilo era certo ou não. Então, eu lembro dessa sensação de não conseguir bancar a minha escolha. Então, teve uma vigilância, teve um controle ali de eu falar não posso. E não me veio a percepção de que, poxa, era a sobremesa da minha avó, sabe? Tá tudo bem. E até, você comentando agora, me parece que é até mais complexo, porque envolvia uma condição de saúde, né? Então, eu acho que até isso pega um pouco mais quando a gente pensa em controle, né? Porque você fica, putz, mas é pra minha saúde. Nossa, perdi o controle. Nossa, não segui o que eu precisava pela minha saúde. Diferente de, às vezes, quando a gente tem um objetivo de emagrecimento, por exemplo. Né? Exato. Então, era porque eu tinha essa regra, né, externa de que eu não podia comer nenhum tipo de alimento com carboidrato. E eu seguia a risca por falta de autoconhecimento mesmo. E de questionar, né, do senso crítico ali, de questionar se aquilo era verídico ou não. Então, eu lembro que eu comi, mas eu comi com essa vigília ali, tá, então é só um pouquinho, então você não pode comer, que pensa bem. E era um contexto em que eu até conseguia seguir esse plano alimentar muito bem. Então, não era a sobremesa da minha avó que ia, né, destruir ali todo e qualquer ganho ou benefício em relação a resistência insulínica que eu apresentava na época por conta da SOP. E acho que até por falta desse conhecimento, eu fui muito com esse julgamento de que não podia ir pronto. Então eu comi, mas comi ali não bancando, comi com essa culpa, sabe? E com essa rigidez também tenho que vigiar a quantidade, não posso extrapolar isso, porque já não devia nem estar comendo, e aí entra a culpa. Então, eu lembro dessa situação de me sentir culpada por estar comendo aquela sobremesa, porque tinha essa regra externa muito rígida do que eu não podia fazer. Então, ali foi a sensação muito nítida que eu tenho na memória de autocontrole. Sim, até sem considerar o contexto, né? Que era ali uma situação esporádica da sua avó, algo que, é o que você falou, não ia trazer nenhum prejuízo, não era aquilo que ia trazer um prejuízo. Né? Exato. Então, é muito do que a gente trouxe no episódio. Se eu questiono e sustento, muito pela via do autocuidado. Mas, se eu nem chego a questionar e já coloco essa regra, sigo essa regra rígida, ou já vou me martirizando por não estar seguindo o que me foi delimitado, aí muito provavelmente está no sentido da vigilância, da cobrança, do controle, e provavelmente, se eu por qualquer razão não conseguir sustentar essa decisão, vai me gerar culpa. Um bom norte para vocês também. E contem pra gente que tipo de situação vocês já se perceberam tendo ou uma hipervigilância, um autocontrole, ou até porque não ao contrário, que situações vocês se sentem tendo esse tipo de autocuidado. Contem aqui que a gente quer saber. Se você tá vendo a gente no YouTube, já dá um like no vídeo pra gente saber que você gostou. E se você tá escutando a gente no Spotify, já se inscreve aqui pra receber os próximos episódios. Até logo! Até a próxima!